Meu pai faleceu, mas vim pagar a dívida dele, disse ela com a voz firme, apesar da dor. Entrou com um envelope nas mãos e a cabeça erguida. O milionário a olhou por um longo momento. E então disse apenas 3 palavras. E ela não soube o que responder. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Tainá havia ensaiado aquela frase no caminho inteiro. No ônibus da Vila Madalena até Perdizes, com a bolsa no colo e o envelope dentro, ela havia repetido as palavras baixinho, quase sem mover os lábios, do jeito que as pessoas fazem quando precisam que alguma coisa saia certa na primeira vez. Meu pai faleceu, mas vim pagar a dívida dele. Simples, direto. Sem explicação desnecessária, sem pedido de compreensão, sem aquele tom de quem está pedindo favor quando na verdade está cumprindo uma obrigação. Seu pai havia passado a vida inteira dizendo que o nome da família era a única coisa que ninguém podia tomar. E ela havia passado os últimos 8 meses provando que acreditava nisso com cada centavo que havia guardado, com cada hora extra que havia aceito, com cada fim de semana que havia trabalhado enquanto as amigas saíam, e ela ficava calculando o quanto faltava no caderninho de capa preta que guardava na gaveta da cozinha, porque era o tipo de coisa que precisava estar perto, visível, lembrando todo dia porque o cansaço valia a pena. O ônibus parou a 2 quadras do endereço e ela desceu com aquela calma que não era tranquilidade, era controle. A diferença entre as duas é sutil, mas Tainá conhecia bem, porque havia precisado do segundo tipo com muito mais frequência do que do primeiro nos últimos tempos. A rua era larga, arborizada, com aquele silêncio específico dos bairros onde os carros são caros e as calçadas são largas. E ninguém precisa apressar o passo, porque o tempo funciona diferente quando o dinheiro não é problema. Ela andou olhando para os números das casas, com o envelope apertado dentro da bolsa, e parou na frente do portão quando os números bateram. A mansão não era o tipo que grita. Era o tipo que não precisa, fachada clean de concreto e vidro, jardim na frente com plantas que alguém cuidava com regularidade, iluminação discreta nos degraus que subiam até a porta principal. Bonita do jeito que as coisas são bonitas quando foram pensadas com cuidado e não com pressa. Tainá ficou parada no portão por um segundo, não de intimidação, mas daquele momento que as pessoas precisam antes de fazer algo que não tem volta. Depois, tocou a campainha. Esperou. Nada. Tocou de novo. Dessa vez, com mais firmeza, e a porta principal se abriu antes que ela esperasse. E quem apareceu não foi um segurança, não foi uma empregada, não foi Rafael Drummond. Foi uma menina. 4 anos no máximo, cabelo loiro preso de qualquer jeito, numa presilha que estava claramente escorregando, vestido cor creme, com uma manchinha que parecia suco de uva na barra e uma expressão de curiosidade absoluta no rosto, o tipo de expressão que só as crianças pequenas têm porque ainda não aprenderam que olhar demais para alguém pode ser considerado indelicado. Oi, disse a menina. Tainá piscou uma vez. Oi, respondeu ela, e a voz saiu mais suave do que havia planejado para aquela tarde. Você é a doutora? Perguntou a menina com aquela seriedade de criança que trata todas as perguntas como igualmente importantes. Não, disse Tainá. Não sou a doutora. A menina considerou isso por um segundo, como se estivesse revisando uma lista interna de categorias possíveis. É a da torta? Também não. Ah! A menina olhou para ela mais um momento, aparentemente sem resolver o enigma, e então simplesmente abriu o portão de dentro com aquela desenvoltura de quem não vê problema nenhum em deixar entrar alguém cuja categoria ainda não foi identificada. Júlia. A voz veio de dentro, grave, com aquele peso específico de pai que está monitorando o paradeiro da filha, mesmo sem estar na mesma sala. Com quem você está falando?
Passos rápidos, mas não desesperados, o tipo de passo de quem está acostumado a chegar antes que o problema se instale. E então, Rafael Drummond apareceu na porta com Júlia já no colo, erguida num movimento que parecia automático. E Tainá teve um segundo para registrar o homem antes que qualquer palavra fosse dita. Terno azul marinho sem gravata, colarinho aberto, cabelo escuro levemente desorganizado, como quem saiu de uma reunião longa e ainda não teve tempo de reorganizar o resto. Olhos que a avaliaram numa fração de segundo, com aquela precisão de quem está acostumado a ler situações rapidamente e raramente erra. Ela o reconhecia de foto. Havia pesquisado antes de vir. Não por curiosidade, mas porque era o tipo de coisa que seu pai faria, chegar preparado, saber com quem estava falando. Rafael Drummond, 41 anos, fundador de uma construtora que havia crescido nos últimos 10 anos, de forma que o mercado ainda usava como exemplo, viúvo há 3 anos. As fotos não faziam jus ao cansaço que havia nos olhos dele de perto, nem à forma como ele segurava a filha, não como quem carrega, mas como quem protege. "Boa tarde", disse Tainá, e a voz saiu exatamente como havia ensaiado, firme, respeitosa, sem nervosismo na superfície. "Meu nome é Tainá Meireles. Meu pai era Antônio Meireles." Algo passou pelo rosto de Rafael, rápido, quase imperceptível, mas ela estava olhando com atenção porque havia aprendido a observar rostos com atenção quando o assunto era importante. Não era surpresa, era reconhecimento. Ele sabia quem era Antônio Meireles. "Eu sei quem é seu pai", disse ele, com cuidado na escolha do tempo verbal que ela notou imediatamente. "Era", corrigiu ela sem dureza. "Ele faleceu há 8 meses. Rafael ficou quieto por um segundo, e havia naquele silêncio algo que ela não havia esperado encontrar no rosto de um credor. Não era frieza, não era impaciência, era algo mais próximo de peso. O peso de quem recebe uma notícia que muda alguma coisa que já estava calculada de uma forma, e agora precisa ser recalculada. "Lamento", disse ele, e era genuíno. Ela conseguia distinguir o genuíno do protocolar faz tempo. "Obrigada", disse ela. Então, porque havia ensaiado aquela frase e precisava dizê-la antes que qualquer outra coisa tomasse o espaço, abriu a bolsa, tirou o envelope e o segurou na direção dele com aquela firmeza tranquila de quem fez algo difícil durante muito tempo e chegou até o fim. "Vim pagar a dívida dele. Está tudo aqui. O valor integral com os juros que ele havia acordado com o senhor." Rafael olhou para o envelope. Olhou para ela. Júlia, no colo do pai, havia encostado a cabeça no ombro dele com aquela sonolência de fim de tarde das crianças pequenas. E estava olhando para Tainá com os olhos semicerrados, mas ainda curiosos, a presilha do cabelo agora completamente torta. Ele não pegou o envelope imediatamente. Ficou olhando para ela por um momento, com aquela expressão que ela não conseguia classificar completamente. Não era recusa, não era hesitação sobre o dinheiro, era outra coisa, mais particular, como se ele estivesse vendo algo que não havia esperado ver naquela tarde. "Como você juntou esse valor?", perguntou ele. A pergunta a pegou levemente desprevenida. Não era o que havia esperado como primeira resposta. "Trabalhando", disse ela. "Em 8 meses", disse ele não como pergunta, mas como constatação. E havia nessa constatação algo que ela não soube nomear completamente, mas que chegou nela de um jeito que não era desconfortável. "Em 8 meses", confirmou ela sem elaborar, porque não havia pedido para elaborar e porque os detalhes de como havia feito aquilo não eram relevantes para aquela transação. Rafael ficou olhando para ela mais um segundo, com aquela expressão que ela já estava percebendo ser o jeito dele de pensar, concentrado e quieto, sem deixar aparecer na superfície tudo o que estava acontecendo por baixo. Depois, olhou para o envelope na mão dela,
depois para Júlia, que havia finalmente fechado os olhos completamente no seu ombro, com aquela entrega absoluta das crianças que adormecem onde estão quando o cansaço chega. E então voltou o olhar para Tainá e disse as 3 palavras com uma voz que não era ordem nem convite, mas tinha alguma coisa dos dois ao mesmo tempo. Fique para jantar. Tainá ficou parada com o envelope ainda estendido na direção dele e a frase ensaiada já dita, e nenhuma resposta preparada para aquilo, porque em nenhum dos cenários que havia imaginado no ônibus, com a bolsa no colo e as palavras na cabeça, havia considerado que Rafael Drummond fosse dizer isso. Havia considerado que ele pegasse o envelope sem comentário. Havia considerado que verificasse o valor ali mesmo. Havia até considerado, num momento de fraqueza que ela havia descartado rapidamente por improvável, que ele devolvesse, dizendo que a dívida estava cancelada com a morte do pai, que era o tipo de coisa que algumas pessoas fazem, e que ela havia decidido não contar antes de saber, porque contar antes de saber é construir em terreno que pode não existir. Mas aquelas 3 palavras não estavam em nenhuma lista. Fique para jantar. Dito assim, com Júlia dormindo no ombro dele e o fim de tarde de São Paulo começando a mudar a luz lá atrás, como se fosse a coisa mais natural do mundo oferecer uma mesa a uma desconhecida que apareceu na sua porta com um envelope e uma frase ensaiada. Ela abaixou o envelope devagar, sem saber completamente por que estava fazendo isso, e o olhou por um segundo com aquela expressão avaliativa que era característica dela quando precisava entender algo antes de responder. Rafael a olhava de volta sem pressa, sem aquela urgência de quem precisa que a resposta venha rápido, e havia nessa ausência de pressa algo que ela identificou como característica dele, da mesma forma que o cansaço nos olhos e o jeito de segurar a filha eram características dele, coisas que revelam quem alguém é sem que a pessoa precise anunciar. "Por quê?", disse ela, e foi a única palavra que saiu, direta, sem rodeio, porque era a única pergunta que importava naquele momento. Rafael ficou quieto por um segundo e ela viu nele algo que era raro naquele tipo de homem. Aquele tipo que carrega o peso do próprio nome com a naturalidade de quem nasceu, sabendo que o nome pesa, que era uma hesitação genuína, não de quem não sabe o que quer dizer, mas de quem está escolhendo como dizer. "Porque seu pai era um homem que eu respeitava", disse ele por fim. "E você veio até aqui fazer algo que ninguém era obrigado a fazer." Uma pausa breve, curta, do tipo que não pede preenchimento. "Isso merece pelo menos um jantar." Tainá ficou olhando para ele com o envelope na mão e Júlia dormindo no ombro dele. E a rua larga e silenciosa de Perdizes ao fundo. E sentiu alguma coisa que não havia sentido nos 8 meses anteriores, que eram 8 meses de cabeça baixa, e contas no caderninho, e cansaço que ela havia aprendido a carregar sem reclamar, porque reclamar não resolvia nada. Sentiu que estava sendo vista. Não avaliada, não catalogada, não reduzida ao envelope que segurava, ou ao nome do pai que carregava, ou à situação que havia a trazido até aquela porta. Vista, do jeito que as pessoas raramente veem umas às outras quando há dinheiro no meio, porque quando há dinheiro no meio, as pessoas costumam ver o dinheiro primeiro e a pessoa depois, quando lembram. Rafael havia visto ela primeiro. E isso, por razões que ela ainda não estava pronta para organizar, pesou mais do que deveria numa tarde que havia planejado ser simples. "Tá bem", disse ela, e a voz saiu mais baixa do que havia planejado, não de insegurança, mas de algo que ainda não tinha nome. "Fico." Rafael assentiu uma vez, com aquela contenção que ela já estava aprendendo a reconhecer como o jeito dele de demonstrar coisas que não ia verbalizar, e se afastou da porta para deixá-la entrar. Júlia se mexeu levemente no ombro dele sem acordar, e a presilha do cabelo finalmente cedeu de vez e caiu no chão da entrada, sem que ninguém fizesse nada a respeito. Tainá passou pelo portão, pelo jardim, pelos degraus de concreto,
e entrou na mansão de Rafael Drummond com o envelope ainda na mão e a sensação estranha e não completamente desagradável de que aquela tarde havia deixado de ser o que ela havia planejado muito antes de ela ter dito a primeira palavra ensaiada. A cozinha da mansão era grande sem ser fria, que era uma combinação que Tainá não esperava e que notou porque havia crescido numa cozinha pequena onde tudo ficava perto de tudo e o calor do fogão chegava até a mesa do jantar, e isso havia feito daquele espaço o centro da casa, o lugar onde as conversas importantes aconteciam e as não importantes também. A cozinha de Rafael tinha bancada de mármore escuro, fogão de 6 bocas, uma mesa de madeira clara no canto com 4 cadeiras que claramente era onde o dia a dia acontecia e não a mesa grande da sala que ela havia visto de passagem. Havia um desenho de giz de cera preso com ímã na geladeira, torto, com 2 figuras que podiam ser um homem e uma criança, ou podiam ser qualquer outra coisa, dependendo do ângulo. E Tainá olhou para ele por um segundo antes de olhar para o resto da cozinha, porque era o tipo de detalhe que diz mais sobre uma casa do que a arquitetura inteira. Rafael havia colocado Júlia no sofá da sala com uma almofada e um cobertor fininho antes de levá-la até a cozinha. E ela havia ouvido o barulho das panelas antes de chegar à porta, o que a surpreendeu de uma forma que ela tentou não deixar aparecer no rosto. "Você cozinha?", disse ela, chegando à entrada da cozinha com o envelope ainda na bolsa, que ela havia colocado de volta sem saber bem o que fazer com aquela situação toda. Rafael estava de costas para ela, abrindo a geladeira com aquela naturalidade de quem faz aquilo todo dia, que era provavelmente o caso. "Todo dia", disse ele, sem se virar imediatamente. "Júlia não come bem quando é outra pessoa que faz." Uma pausa breve enquanto tirava coisas da geladeira. "Leva tempo para aceitar o que não reconhece." Tainá ficou quieta por um segundo, porque havia nessa frase sobre a filha algo que ela sentiu escorregar para um lugar maior do que a conversa sobre comida, mas não foi atrás disso porque não era o momento e porque havia aprendido que nem todo subtexto precisa ser nomeado na hora em que aparece. Entrou na cozinha, olhou ao redor e puxou uma das cadeiras da mesa. "Posso sentar?", disse ela. "Pode", disse ele. E então, depois de um segundo, "Você também pode ajudar se quiser." "Tem cebola para picar." Ela olhou para ele por um momento, tentando decidir se aquilo era um teste ou simplesmente o jeito dele de ser. E chegou à conclusão de que provavelmente era o segundo, porque não havia nada no tom que sugerisse artifício. Levantou, lavou as mãos na pia e ele indicou a tábua e a faca sem cerimônia, do jeito que as pessoas indicam coisas para outras pessoas que já estão dentro do ritmo da casa. E ela pensou que havia algo levemente absurdo nisso, em estar picando cebola na cozinha de um homem que havia sido credor do seu pai e que ela havia conhecido 40 minutos atrás. Mas o absurdo tinha uma textura estranhamente confortável, que ela decidiu não questionar. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, ele no fogão, ela na tábua, e havia naquele silêncio algo que não pesava, que era a marca do silêncio bom, o tipo que existe entre pessoas que não precisam preencher o espaço para provar que estão presentes. Tainá picava a cebola com aquela eficiência de quem cozinha por necessidade e aprendeu a ser rápida, e Rafael refogava com aquela atenção de quem cozinha por escolha e aprendeu a ser cuidadoso, e os dois ritmos dividiam a mesma cozinha sem se chocar. Foi ele quem falou primeiro, sem virar o rosto do fogão, com aquela voz que ela já estava começando a associar com os momentos em que ele dizia algo que havia pensado antes de dizer. "Seu pai me procurou há 2 anos", disse ele. "Precisava de um aporte para manter o negócio dele funcionando. Era uma gráfica, se não me engano." Tainá continuou picando. Ele tinha a gráfica há 23 anos. Uma pausa. Quando o mercado mudou, ele tentou se adaptar, mas o custo de modernizar o equipamento era alto e o banco não liberou crédito. Ele foi atrás de outras saídas.
Rafael ficou em silêncio por um momento, mexendo a panela com aquela atenção que não era desatenção à conversa, eram as duas coisas ao mesmo tempo. Eu conheci seu pai numa reunião de um grupo empresarial que a gente frequentava. Ele era o tipo de homem que entra numa sala e você sabe que tem história. Não é todo mundo que tem isso. Tainá parou de picar por um segundo, só um, e voltou. Ele tinha, disse ela, e a voz saiu inteira, sem trincar, que era uma vitória pequena que ela anotou mentalmente. Quanto você sabia da situação financeira dele? Perguntou Rafael, e havia na pergunta um cuidado que ela reconheceu como a diferença entre curiosidade e intromissão. Aquele cuidado que as pessoas têm quando querem saber algo, mas respeitam o direito da outra pessoa de não responder. Sabia o suficiente, disse ela. Ele não gostava de preocupar, mas os números aparecem. Você aprende a ler mesmo quando ninguém mostra. Rafael assentiu uma vez, devagar, sem comentar, e ela continuou. Quando ele ficou doente, as coisas aceleraram. O negócio não aguentou sem ele na frente. Vendemos o equipamento para pagar o que era mais urgente. E quando ele foi embora, o que restava era a dívida com o senhor e mais algumas menores que eu já havia quitado antes de vir aqui. Rafael desligou o fogo por um segundo e se virou para ela com uma expressão que ela não havia visto ainda nele, que era uma expressão sem camadas, direta, do tipo que aparece quando alguém ouve algo e sente antes de ter tempo de organizar o sentimento. Você quitou tudo isso sozinha. Não era pergunta. Era o nome dele, disse ela simplesmente. E agora é o meu também. Rafael ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão que ela já estava aprendendo a reconhecer como o jeito dele de processar algo que chegou num lugar que não estava esperando receber visita. Depois, voltou para o fogão sem dizer nada. E havia naquele silêncio dele algo que não era frieza, era respeito, o tipo que não precisa de palavras, porque as palavras diminuiriam. Tainá empurrou a cebola picada na direção dele na tábua e voltou para a cadeira e ficou olhando para o desenho torto na geladeira enquanto o cheiro do refogado tomava a cozinha com aquele calor específico de comida feita em casa que é completamente diferente de qualquer outra coisa e que ela não sentia desde que havia fechado a casa do pai. Júlia apareceu na porta da cozinha 15 minutos depois, de cabelo ainda mais despenteado do que antes, com o cobertor arrastando no chão atrás dela, e uma expressão de quem acordou e está fazendo o inventário do mundo ao redor para decidir como se sente a respeito. Viu o pai no fogão, registrou, virou o rosto para Tainá e ficou olhando por um segundo com aquela avaliação silenciosa que ela já havia experimentado na porta. Você ficou, disse Júlia, com uma voz ainda rouca de sono. Me fiquei, disse Tainá. Por quê? Perguntou a menina com a objetividade absoluta das crianças, que não aprenderam ainda que algumas perguntas as pessoas preferem não responder. Seu pai me convidou para jantar, disse Tainá. Júlia processou isso com seriedade. Ele faz isso, disse ela, como se estivesse fornecendo uma informação contextual relevante. Convida as pessoas para jantar. Tainá olhou para Rafael, que estava de costas, mas pelos ombros ela teve a impressão de que estava contendo alguma coisa que não era exatamente um sorriso, mas estava na mesma família. É verdade? Disse ela. Às vezes, disse ele, sem se virar. Júlia largou o cobertor na cadeira do lado de Tainá e subiu nela com aquela desenvoltura de quem não pede licença para ocupar espaço, porque ainda não aprendeu que espaço precisa ser pedido, e ficou sentada ao lado dela, com os pés balançando, porque não alcançavam o chão, e olhou para a tábua de corte que ainda estava na mesa. Você cortou a cebola? Disse ela. Cortei, disse Tainá. Eu choro quando corto cebola, disse Júlia, com uma gravidade que sugeria que aquilo era uma limitação séria que ela havia aceito com resignação. Todo mundo chora, disse Tainá. Meu pai não chorava, disse Júlia. Rafael parou por meio segundo no fogão, imperceptível, e voltou. Tainá olhou para a menina com aquela expressão que ela sabia controlar em público, mas que era difícil de segurar quando a situação chegava de surpresa. Os pais às vezes são assim,
disse ela, com uma suavidade que vinha de um lugar pessoal que ela não ia nomear ali. Fortes na cozinha. Júlia considerou isso com seriedade e aparentemente achou satisfatório, porque assentiu uma vez e ficou em silêncio, balançando os pés. O jantar ficou pronto, enquanto a luz lá fora terminava de mudar para aquele roxo escuro de noite, fechando em São Paulo. E Rafael serviu os três numa eficiência doméstica que ela observou com aquela atenção que era a marca do seu jeito de ser, registrando detalhes que diziam mais do que as pessoas geralmente percebem que estão dizendo. Ele sabia onde ficava cada coisa sem procurar. Servia a filha com aquela antecipação de pai, que conhece as preferências antes que sejam ditas. E havia na forma como ele organizava a mesa um cuidado que não era performance, era hábito. O tipo de hábito que se constrói quando alguém decide que as coisas pequenas importam e mantém essa decisão todo dia. Sentaram os três, Júlia no meio com o cobertor ainda no colo, e por um momento ninguém falou. O tipo de silêncio de início de refeição que tem seu próprio ritmo. "Você mora longe?", perguntou Júlia, quebrando o silêncio com aquela naturalidade de quem não percebe que estava quieta. "Vila Madalena", disse Tainá. "Conheço", disse Júlia, com uma autoridade que fez Tainá olhar para ela com disfarçada surpresa. "Você conhece a Vila Madalena?", disse ela. "Meu pai me levou uma vez ver os grafites", disse Júlia. "Os grandes na rua de baixo. Beco do Batman", disse Tainá. "É." Júlia apontou o garfo na direção dela num gesto que queria dizer exatamente isso. Tinha um de gato gigante. Rafael olhou para a filha com aquela expressão de pai que observa o filho interagir com alguém e registra o que está vendo sem interromper. Havia algo naquele olhar dele, naquela forma de observar Júlia, conversar com ela, que chegou em Tainá de um jeito que ela não havia esperado e que ela não foi atrás de nomear, porque nomear apressado é o caminho mais rápido para entender errado. Quando o jantar terminou, Júlia havia adormecido de novo na cadeira. Desta vez, de lado com a cabeça na mesa e o cobertor enrolado no pescoço de um jeito que parecia desconfortável, mas claramente não era. E Rafael a ergueu com aquele mesmo movimento automático de antes, natural como respirar, e disse baixinho que ia colocá-la na cama e voltava. Tainá ficou na mesa, olhou para os pratos e começou a juntar sem pensar muito, porque era o que se faz quando se janta na casa de alguém. E estava com a torneira aberta quando ele voltou e parou na entrada da cozinha, olhando para ela com uma expressão que ela não teve tempo de ler completamente antes de ele falar. "Você não precisa fazer isso." "Eu sei", disse ela sem parar, "mas já comecei." Ele ficou um segundo na entrada e então entrou. Pegou um pano de prato e ficou ao lado dela secando o que ela lavava. E os dois ficaram assim por alguns minutos, no mesmo silêncio de antes, confortável e sem peso, com a cozinha cheirando a comida e a noite lá fora completamente fechada. Foi Tainá quem falou primeiro desta vez, com a torneira ainda aberta, sem planejar, porque havia algo naquele silêncio compartilhado que deixava as palavras saírem de um lugar diferente do que o lugar de onde elas saem quando a situação é tensa. "O senhor nunca me disse se aceita o envelope." Rafael ficou quieto por um segundo, com o pano de prato na mão. "Rafael", disse ele. Ela o olhou. "Me chama de Rafael", disse ele. "Senhor me faz sentir que estou numa reunião." Tainá ficou olhando para ele por um momento e então voltou para a torneira com aquela leveza que ela não havia planejado sentir quando havia saído de casa naquela tarde, com a bolsa e o envelope e a frase ensaiada. "Rafael", disse ela, testando. "O envelope." Ele dobrou o pano de prato, colocou na bancada e a olhou com aquela expressão direta que ela já havia visto antes. "Amanhã a gente conversa sobre o envelope", disse ele. "Hoje você veio de longe, jantou, lavou a louça.
Por essa noite já é suficiente. Tainá fechou a torneira, secou as mãos e ficou olhando para ele por um segundo com aquela sensação que havia chegado mais cedo e que continuava sem nome, mas estava ficando mais clara nas bordas, como quando uma forma começa a aparecer numa foto que está revelando. Ela havia chegado naquela tarde para fechar uma conta e ir embora. E estava de pé na cozinha de Rafael Drummond às 9 da noite, com o cheiro de jantar no ar e a impressão de que aquele não era um fim, mas um começo de algo que ela ainda não sabia nomear, mas que não parecia de jeito nenhum como algo que deveria ser evitado. Tainá não havia planejado voltar. Essa era a verdade que ela ficou olhando de frente na manhã seguinte, sentada na mesa da sua cozinha pequena na Vila Madalena, com o café esfriando na xícara e o caderninho de capa preta aberto na última página preenchida, aquela onde o número final estava riscado com uma linha horizontal porque havia sido pago, e dívida paga é dívida encerrada, era assim que seu pai havia ensinado. O envelope ainda estava na bolsa, porque Rafael havia dito amanhã a gente conversa, e ela havia saído sem que amanhã tivesse virado um horário ou um endereço ou qualquer coisa concreta, o que na prática significava que havia uma conversa em aberto e uma bolsa com dinheiro que não era mais dela, mas ainda não havia chegado a quem era. E essa situação tinha uma textura que ela não conseguia ignorar, porque era o tipo de coisa que ficava numa gaveta da cabeça fazendo barulho até ser resolvida. O problema era que resolver significava voltar, e voltar significava que aquela tarde havia virado mais de uma tarde, e ela ainda não havia decidido como se sentia a respeito disso. Havia chegado em casa na noite anterior de ônibus. O mesmo trajeto do caminho de ida, só que no sentido contrário, e num horário em que São Paulo já havia trocado o barulho do dia pelo barulho diferente da noite. E havia ficado sentada na sala por um tempo que não havia contado, pensando naquele jantar com aquela atenção que ela normalmente reservava para coisas que precisavam ser entendidas antes de seguir em frente. Rafael havia sido direto sem ser frio, atencioso sem ser exagerado, e havia algo no jeito dele de existir dentro da própria casa que ela havia identificado como autenticidade, a qualidade mais difícil de fingir e a mais fácil de reconhecer quando é real. E Júlia havia dormido na cadeira, com o cobertor no pescoço, e havia falado sobre o gato gigante do beco do Batman, com o garfo apontado na direção dela. E essas duas coisas juntas haviam chegado num lugar que Tainá não havia antecipado que precisava de proteção, porque não havia antecipado que nada daquilo fosse chegar em lugar nenhum. O celular vibrou na mesa. Número que ela não tinha salvo, mensagem curta: Rafael Drummond. Você toma café da manhã? Tainá ficou olhando para a tela por um momento, com o café ainda esfriando na xícara. Depois, olhou para o caderninho aberto, para a linha horizontal sobre o número final, para a bolsa pendurada na cadeira com o envelope dentro. E respondeu: tomo. Por quê? A resposta veio rápida, mais rápida do que ela havia esperado. Porque Júlia perguntou se você volta hoje e eu não soube o que responder. Tainá leu aquilo 2 vezes. Havia várias formas de interpretar uma mensagem como aquela, e ela era o tipo de pessoa que preferia não interpretar, quando podia simplesmente perguntar. Mas havia algo naquela frase específica, no fato de ele ter colocado Júlia na frente, em vez de dizer diretamente que queria que ela voltasse, que ela reconheceu não como evasão, mas como o jeito dele de ser honesto sem se expor mais do que a situação pedia. Ele havia dito a verdade, só havia escolhido qual parte da verdade dizer primeiro. Respondeu: posso estar aí às 10. Chegou às 10:02 porque o ônibus havia parado mais tempo do que o normal no ponto da Cardoso de Almeida.
e Júlia abriu o portão antes que ela tocasse a campainha, o que significava que a menina estava esperando, o que significava que havia algo acontecendo naquela criança que Tainá não conseguia ignorar, da mesma forma que não havia conseguido ignorar o desenho de giz de cera na geladeira na noite anterior. "Você demorou", disse Júlia com aquela franqueza de criança que não é grosseria, é só ausência de filtro. "2 minutos", disse Tainá. "Parece mais", disse Júlia, e virou as costas e foi andando em direção à casa, com o cobertor arrastando no chão, atrás dela de novo. E Tainá seguiu com aquela sensação de que estava sendo conduzida por alguém que sabia exatamente para onde estava indo. Rafael estava na cozinha de novo, desta vez sem terno, calça simples e camiseta, o que o fazia parecer diferente do homem da porta de ontem, de uma forma que ela notou antes de conseguir ignorar. Havia café passado, pão de queijo numa tigela que claramente havia saído do forno havia pouco, e uma xícara já separada que ele empurrou na direção dela quando ela entrou sem perguntar se queria, porque ela havia dito que tomava café da manhã e isso havia sido informação suficiente. "Obrigada", disse ela, sentando na mesma cadeira de ontem, como se já houvesse uma cadeira dela naquela cozinha, o que era um pensamento que ela arquivou rapidamente sem examinar. "Dormiu bem?", disse ele com aquela voz direta, que não perdia tempo em conversa, que não levava a lugar nenhum, mas também não era seco, era simplesmente eficiente. "Bem", disse ela. "Você?". Ele ficou 1 segundo antes de responder. Júlia acordou às 3 da manhã querendo saber o seu nome completo. Tainá olhou para ele por cima da xícara. "O que você disse?". "Disse que era Tainá Meireles e que ela poderia perguntar pessoalmente de manhã". Ele disse isso com aquela contenção que ela já estava aprendendo a reconhecer como o jeito dele de contar algo que o havia afetado sem anunciar que havia sido afetado. E ela ficou quieta por 1 segundo, porque havia algo nessa informação que era grande demais para passar por cima, mas pequeno demais ainda para ser nomeado em voz alta. Júlia apareceu na cozinha nesse momento com um livro embaixo do braço e a expressão de quem resolveu alguma coisa internamente e estava pronta para o próximo item da agenda. Subiu na cadeira do lado de Tainá, colocou o livro na mesa e disse: "Tainá Meireles", com a mesma gravidade que havia dito outras coisas na noite anterior, testando o peso do nome como se estivesse verificando se cabia direito. "É esse mesmo", disse Tainá. "É bonito", disse Júlia. "Tainá", ela repetiu mais uma vez, como quem grifa uma palavra nova. "Minha avó é indígena", disse Tainá, porque Júlia havia feito o comentário com aquela seriedade que merecia resposta real. "Do Maranhão. Foi ela que escolheu." Júlia processou isso com atenção. "Você tem avó indígena e mora em São Paulo?" "Nasci em São Paulo", disse Tainá, "mas passo o mês de janeiro no Maranhão todo ano." Ou passava antes. Júlia abriu o livro na página onde havia um marcador de elefante de feltro e ficou em silêncio. E Tainá entendeu que aquele antes havia sido ouvido e arquivado, mas que a menina havia decidido não puxar aquele fio agora, o que era uma sofisticação emocional que ela não esperava encontrar em alguém com 4 anos, mas que fazia sentido, dado o pai que ela tinha. Rafael sentou do outro lado da mesa com a própria xícara e eles ficaram os 3 em silêncio por um momento. Júlia lendo, os 2 adultos tomando café. E havia naquele silêncio a mesma textura do de ontem na cozinha, confortável e sem demanda, o tipo de silêncio que só existe quando as pessoas ao redor não precisam provar nada umas para as outras. Foi ele quem quebrou, com aquela voz de quem organizou o que ia dizer antes de dizer. "Sobre o envelope", disse ele. Tainá pousou a xícara. Sobre o envelope", concordou ela, porque era por isso que havia voltado, ou pelo menos era o que havia dito para si mesma no ônibus. Rafael olhou para as mãos por 1 segundo, não de embaraço, mas de organização de pensamento. E então a olhou diretamente. "Seu pai e eu tínhamos um acordo. O valor que ele tomou emprestado, o prazo, os juros, tudo conversado e registrado."
Mas há 6 meses, quando fiquei sabendo que ele estava doente, eu o procurei para dizer que o prazo estava suspenso enquanto ele se tratava. Tainá ficou quieta. Isso ela não sabia. Ele não me contou isso. Rafael assentiu uma vez, devagar. Ele disse que não ia contar. Disse que dívida é dívida independente de circunstância e que quando ficasse bom ia pagar como combinado. Uma pausa. Não ficou bom. Tainá olhou para a mesa por um segundo. Só um, e voltou para ele. Por isso vim eu. Rafael ficou olhando para ela com aquela expressão sem camadas que ela havia visto na noite anterior. E dessa vez, ela ficou olhando de volta sem desviar, porque havia algo naquele olhar que ela estava cansada de fingir que não chegava nela. O dinheiro que você juntou, disse ele com cuidado, foi em cima do valor original com juros. Ela assentiu. Foi. O acordo que eu tinha com seu pai previa juros menores do que os que você calculou, disse ele. Você pagou mais do que devia. Tainá ficou parada por um segundo. Quanto mais? Rafael disse o número, e ela fez o cálculo rapidamente porque sempre foi boa com números. Era a herança do pai, e o resultado foi uma quantia que representava pouco mais de 2 meses do que havia poupado. Então você me deve uma parte de volta, disse ela, e a voz saiu direta, sem constrangimento, porque dinheiro que é seu independente de quem está do outro lado da mesa. Exatamente, disse Rafael. E então, antes que ela pudesse responder, mas eu não vou depositar na sua conta sem que você me dê os dados bancários. E para me dar os dados bancários, você vai precisar ficar mais uns 10 minutos. E em 10 minutos o pão de queijo vai esfriar e seria um desperdício. Tainá o olhou por um segundo com aquela expressão que era ao mesmo tempo avaliativa e levemente divertida. E havia algo nessa combinação que ela não havia sentido no próprio rosto faz tempo. Você usou pão de queijo como argumento. Usei, disse ele sem se defender. Funcionou? Ela pegou o pão de queijo da tigela e mordeu, e estava quente ainda, daquele quentinho específico de pão de queijo mineiro feito em casa que é completamente diferente dos de pacote. E ela fechou os olhos por meio segundo, involuntariamente, porque era muito bom, e o corpo às vezes reage antes que a cabeça autorize. Quando abriu os olhos, Rafael estava olhando para ela com aquele movimento no canto da boca, que era a versão dele de sorrir de verdade. E Júlia havia erguido os olhos do livro e estava olhando para os dois com aquela expressão avaliativa que era idêntica à do pai. Funcionou, disse Tainá. E então, porque era ela e ela não deixava as coisas ficarem na metade quando podiam ser ditas inteiras. O pão de queijo ajudou, mas eu teria ficado do mesmo jeito. Rafael ficou olhando para ela por um momento, e havia naquele olhar algo que ela reconheceu, e reconhecer a assustou levemente porque era cedo demais para reconhecer aquilo, e ela sabia disso, mas saber não apagava o reconhecimento, só o colocava num contexto. Júlia voltou para o livro com aquela satisfação silenciosa de quem assistiu a algo que esperava e viu acontecer. E Tainá tomou o resto do café e ficou naquela cozinha por mais de 10 minutos, muito mais. E o pão de queijo acabou todo, e Rafael fez outro café. E em algum momento Júlia largou o livro e começou a fazer perguntas sobre o Maranhão, com aquela curiosidade metódica que organizava as informações numa sequência que fazia sentido só para ela. E a manhã foi passando com aquela leveza que Tainá não havia planejado sentir quando havia saído de casa com o envelope na bolsa 8 meses atrás, jurando para si mesma que quando aquilo estivesse resolvido, ela poderia finalmente respirar fundo e seguir em frente. Estava respirando fundo. Só que seguir em frente havia ganhado uma direção que ela não havia antecipado. E a direção apontava de forma bastante clara e levemente assustadora para aquela cozinha com pão de queijo e um homem que usava comida como argumento e uma menina que acordava às 3 da manhã para perguntar nomes. A devolução da diferença aconteceu numa transferência simples numa tarde de terça-feira.
Rafael mandou mensagem pedindo os dados. Ela mandou. E o valor caiu na conta em menos de 5 minutos, com uma descrição que dizia apenas acerto. E que ela ficou olhando por um segundo antes de fechar o aplicativo do banco, porque havia algo naquela palavra que era ao mesmo tempo encerramento e abertura. E ela ainda não havia decidido como se sentia a respeito das duas coisas ao mesmo tempo. O caderninho de capa preta ganhou uma última linha abaixo da que já estava riscada, essa com um sinal de mais e o valor recebido, e ela fechou o caderninho e o colocou na gaveta da cozinha e ficou olhando para a gaveta fechada por um momento, com aquela sensação de quem terminou algo que durou tempo demais para ser encerrado em menos de 1 minuto. Depois foi trabalhar porque era terça-feira, e terça-feira não para. Ela trabalhava no escritório de arquitetura na Consolação, contratada como assistente administrativa há 4 anos, mas que na prática havia se tornado a pessoa que mantinha tudo funcionando enquanto os arquitetos faziam o que os arquitetos fazem, que é pensar em espaço e esquecer de responder e-mail. Era um trabalho que ela gostava sem romantizar, que era a relação mais saudável que se pode ter com o trabalho na opinião dela. E havia ali uma rotina que havia se tornado âncora nos últimos 8 meses, quando tudo o mais estava se desfazendo em velocidades diferentes. Chegou, abriu o computador, respondeu o que precisava ser respondido, organizou a agenda da semana. E foi ao longo do dia notando que havia uma leveza diferente naquele dia. Não de alegria exuberante, mas do tipo específico que vem quando um peso que você carregou tanto tempo que esqueceu, que estava carregando finalmente, sai dos ombros. E o corpo leva algumas horas para acreditar que é real. Rafael mandou mensagem às 6 da tarde, enquanto ela ainda estava no escritório, finalizando o que havia ficado para o final do dia. Transferência confirmada do seu lado? Ela respondeu que sim. Ele respondeu com um bom, que tinha um ponto final, e que ela ficou olhando por um segundo, tentando decidir se um bom com ponto final era conclusivo ou era o começo de algo que ainda não havia sido digitado. Ficou com a segunda interpretação, não porque queria, mas porque o histórico de como Rafael Drummond se comunicava em 2 dias de conhecimento sugeria que ele não usava palavras sem intenção. E bom com ponto final, seguido de silêncio, parecia mais pausa do que encerramento. Estava guardando o celular quando veio a mensagem seguinte. Júlia perguntou se você sabe fazer brigadeiro. Tainá ficou olhando para a tela com o casaco já no braço, pronto para sair. Depois, sentou de volta na cadeira e respondeu. Sei. Por quê? A resposta demorou um pouco mais dessa vez. O suficiente para ela imaginar Rafael do outro lado, decidindo como dizer o que queria dizer, que ela já havia percebido ser o jeito dele quando a coisa que ia dizer importava mais do que o usual. Porque amanhã é aniversário dela, e eu prometi brigadeiro caseiro e só sei fazer a versão que gruda no fundo da panela. Tainá leu aquilo, e depois leu de novo, e sentiu alguma coisa que era metade ternura e metade aquela leveza de antes, agora um grau mais intensa. Que horas você precisa? Digitou ela. Você não precisa, começou ele, e ela respondeu antes que ele terminasse a frase. Que horas, Rafael? A resposta veio rápida. 10 da manhã, chegou às 10 com os ingredientes que havia comprado no mercado da Vila Madalena antes de pegar o ônibus, leite condensado de lata, porque o de caixinha não era a mesma coisa, manteiga de verdade, chocolate em pó de qualidade e uma caixinha de confeito colorido porque Júlia tinha 4 anos e 4 anos pé de confeito colorido era uma certeza que Tainá tinha sem precisar verificar. Rafael abriu o portão com Júlia no colo e a menina estava com uma tiara de aniversário de papel na cabeça, ligeiramente torta, e uma expressão de quem está levando o próprio aniversário muito a sério. Feliz aniversário, disse Tainá, e Júlia apontou para a sacola de mercado com uma urgência que dispensava cerimônia. Tem brigadeiro? Tem os ingredientes, disse Tainá. A gente faz junto.
Júlia olhou para o pai com uma expressão que queria dizer, eu avisei, e Rafael a olhou com uma expressão que queria dizer, eu sei, e Tainá entrou na mansão de Perdizes de novo. Desta vez com sacola de mercado e sem envelope, o que era uma diferença que ela notou e arquivou. A cozinha virou território de Júlia assim que a tiara de papel foi transferida da cabeça dela para a cabeça de Tainá, sem aviso ou negociação, simplesmente posta ali com aquela autoridade de quem está no próprio aniversário e, portanto, decide essas coisas. Rafael ficou encostado na bancada com os braços cruzados e aquela expressão de quem está observando algo que não quer interromper, e Tainá colocou Júlia num banquinho que ele buscou do quartinho de serviço para que a menina alcançasse a bancada e começaram. Ela explicou cada passo com aquela paciência específica de quem não acha que explicar para a criança é diferente de explicar para adulto. Só o vocabulário muda. E Júlia ouvia com aquela atenção concentrada que ela já havia visto antes e que era a herança clara do pai. O leite condensado foi na panela, a manteiga junto. O chocolate em pó peneirado, porque peneirar faz diferença, e Júlia precisava saber disso. E o fogo foi no baixo, porque brigadeiro com pressa é brigadeiro estragado. Outra coisa que Júlia anotou com seriedade. Quem te ensinou? Perguntou Júlia, enquanto mexia a panela com a colher de pau que Tainá segurava junto com ela para não deixar desequilibrar. Minha avó, disse Tainá. A indígena do Maranhão? A mesma. Júlia processou com aquela satisfação de quem conecta informações que havia guardado. Ela mora longe? Mora, disse Tainá. Mas me ensinou muita coisa antes de eu morar longe dela. Júlia ficou em silêncio por um momento, mexendo a panela com aquela concentração. Minha mãe me ensinou uma música, disse ela sem preâmbulo, com aquela naturalidade de criança que não separa os assuntos por importância, porque ainda não aprendeu que alguns assuntos pedem preparação. Era do Patinho? Disse Tainá no mesmo tom natural, porque havia aprendido na noite do jantar que Júlia pede presença, não cuidado excessivo. Não, disse Júlia, era uma que ela inventou, sobre mim. Tainá continuou segurando a colher junto com a menina e ficou quieta, esperando. E Júlia não continuou imediatamente, ficou olhando para o brigadeiro que estava começando a soltar do fundo da panela, com aquela expressão de quem está carregando algo que é grande, mas que consegue carregar. E havia nessa expressão uma familiaridade que Tainá reconheceu de dentro, do lugar onde ficam as coisas que você aprendeu a conviver sem que deixem de pesar. Rafael havia ficado quieto na bancada, e quando Tainá olhou rapidamente na direção dele, ele estava olhando para a filha com aquela expressão que ela havia visto antes, mas que desta vez estava mais exposta, sem as camadas de contenção que ele normalmente mantinha, e havia, naquele rosto de pai, olhando para a filha de 4 anos, mexer brigadeiro e falar da mãe, uma vulnerabilidade tão honesta que Tainá desviou o olhar porque sentiu que estava vendo algo que era particular demais para ser observado. De fora por muito tempo. Ficou com os olhos no brigadeiro e disse para Júlia que estava quase no ponto, que era quando a colher levantava e o doce caía em fita grossa. E Júlia testou com a seriedade de uma cientista verificando hipótese, e o brigadeiro caiu em fita grossa, e ela declarou: "Tá pronto", com uma convicção que não admitia revisão. Enrolaram juntas. Tainá ensinando o movimento circular das palmas, Júlia tentando e conseguindo na terceira tentativa com uma expressão de vitória que era completamente desproporcionalmente satisfatória e completamente adequada ao mesmo tempo. E cada brigadeiro rolado no confeito colorido foi colocado na forminha de papel com aquela solenidade de quem está construindo algo importante. Rafael ajudou nas últimas filas, sem ser convidado e sem pedir licença. Simplesmente chegou perto e começou.
E os três ficaram ali em volta da bancada fazendo brigadeiro num aniversário de 4 anos numa cozinha de Perdizes, enquanto São Paulo fazia o barulho que São Paulo faz o tempo todo lá fora, indiferente a tudo. E havia naquela cena uma normalidade que era completamente improvável, dado o caminho que havia levado Tainá até ali e que ela conseguia ver de fora enquanto estava dentro. O que era uma habilidade que ela tinha e que às vezes era útil e às vezes tornava as coisas mais difíceis do que precisavam ser. Quando Júlia foi tirar a soneca que Rafael disse que era obrigatória no dia do aniversário, porque festa de tarde precisa de criança descansada, os 2 adultos ficaram na cozinha com o resto do chocolate em pó na bancada e as forminhas de brigadeiro alinhadas na travessa, e o silêncio que havia entre eles, que era diferente dos silêncios anteriores, mais carregado sem ser pesado, mais próximo sem ser apertado. Rafael encostou na bancada e a olhou com aquela expressão direta que era dele. "Obrigado", disse ele, "pelo brigadeiro e por ter vindo." Tainá estava limpando a bancada com o pano de prato e parou por um segundo. "Ela ia ter brigadeiro de qualquer forma", disse ela. "De alguma forma você ia resolver." Ele ficou quieto por um momento. "Ia", disse ele, "mas não seria a mesma coisa. E há uma diferença entre resolver e ser bom de verdade." Tainá ficou olhando para ele com o pano de prato na mão. E havia nessa frase sobre resolver e ser bom de verdade algo que ela sentiu atravessar o assunto do brigadeiro e chegar num lugar diferente, mais pessoal. E ela tinha certeza de que ele sabia disso quando disse, porque Rafael Drummond não dizia coisas sem saber o que estava dizendo. "Você quer me perguntar alguma coisa?", disse ela, porque havia aprendido a reconhecer quando alguém está segurando uma pergunta e porque com ele preferia nomear do que deixar ficar no ar. Ele a olhou por um segundo, com aquela expressão que era avaliação e consideração ao mesmo tempo. "Quero", disse ele. "O que você faz quando não está pagando dívidas e fazendo brigadeiro de aniversário?" Tainá sentiu aquela leveza de novo, mais forte desta vez, e reconheceu que estava sorrindo antes de conseguir decidir se queria sorrir. "Trabalho", disse ela. "Escritório de arquitetura na Consolação." "Você é arquiteta?" "Assistente administrativa", disse ela, sem a menor inflexão defensiva, porque havia parado faz tempo de achar que o nome do cargo definia o tamanho do trabalho. "Mas entendo mais de arquitetura do que a maioria dos arquitetos que passam por lá, porque aprendo o que está ao redor quando estou num lugar." Rafael ficou olhando para ela com aquela expressão sem camadas. "Eu percebi isso", disse ele, "que você aprende o que está ao redor." Tainá ficou quieta por um segundo, porque aquela observação era precisa, e ser visto com precisão por alguém que você conhece há 3 dias tem um peso específico que ela estava aprendendo a não minimizar. "É um hábito", disse ela, "do meu pai. Ele dizia que a diferença entre entrar num ambiente e estar num ambiente é a atenção." Rafael assentiu devagar, com aquele jeito que ela já havia identificado como dele quando algo chegava num lugar que importava. "Seu pai era um homem inteligente", disse ele, com aquele cuidado no tempo verbal que ela havia notado desde o começo. "Era", disse ela, "e deixou uma filha mais inteligente ainda." Tainá olhou para ele por um momento, e havia várias coisas que ela poderia dizer, e escolheu não dizer nenhuma, porque havia algo naquela tarde de aniversário com brigadeiro e tiara de papel, e a música que a mãe de Júlia havia inventado sobre ela, que era grande demais para caber em resposta rápida, e ela tinha aprendido que as coisas grandes precisam de espaço para existir antes de serem nomeadas. Ficou com aquela sensação que havia chegado no ônibus na noite do jantar e que voltava agora mais nítida, menos assustadora nas bordas, mais honesta no centro, a de que estava acontecendo algo que ela não havia planejado e que o não planejado desta vez não tinha a textura do imprevisto que assusta,
mas do imprevisto que chega quando você já estava pronto mesmo sem saber. Aquele tipo que a vida oferece raramente e que as pessoas inteligentes reconhecem quando aparece e não saem correndo na direção contrária por medo de não merecer. Júlia acordou da soneca com a tiara de papel mais torta do que antes e exigiu que colocassem uma vela no brigadeiro para ela soprar, porque aniversário sem vela não é aniversário, que era uma posição completamente razoável que ninguém contestou. Rafael encontrou uma vela de aniversário no segundo armário da cozinha, com aquela naturalidade de pai que sabe onde ficam todas as coisas importantes. Acendeu. E os três ficaram em volta da travessa de brigadeiro, enquanto Júlia soprava com aquela determinação de quem tem 4 anos e objetivos claros. A vela apagou na primeira tentativa e Júlia declarou que o desejo havia sido feito. E quando Tainá perguntou o que ela havia pedido à menina, a olhou com a seriedade máxima e disse: "Não pode falar senão não realiza", com uma convicção absoluta. E Tainá olhou para Rafael por cima da cabeça de Júlia, e ele a olhou de volta. E havia naquele olhar compartilhado algo que era cumplicidade e reconhecimento e começo, as 3 coisas ao mesmo tempo. E nenhum dos dois disse nada, porque às vezes o silêncio é a resposta mais completa que existe. As semanas seguintes aconteceram com aquela naturalidade que Tainá havia aprendido a reconhecer como sinal de que algo é real, porque as coisas forçadas têm um ritmo diferente, um esforço visível nas bordas que as coisas verdadeiras não têm. Rafael mandava mensagem a cada 2 ou 3 dias, sempre direto. Nunca com aquela prolixidade de quem está tentando impressionar. E ela respondia no mesmo tom, porque era o tom que ela usava quando estava sendo ela mesma, e não uma versão mais cuidadosa de si mesma que às vezes aparecia quando a situação pedia cautela. Eles se encontraram mais 4 vezes naquele mês, 2 na mansão de Perdizes, com Júlia presente. Uma vez num restaurante perto do trabalho dela na Consolação, onde ele chegou de táxi e disse que o trânsito da cidade era um argumento permanente para morar a pé dos lugares, e ela disse que concordava e que a Vila Madalena tinha isso de bom, que quase tudo o que ela precisava ficava andando. E ele ficou olhando para ela com aquela expressão de quem está ouvindo algo e guardando ao mesmo tempo. A 4ª vez foi num sábado à tarde no Parque Trianon, que ele havia sugerido porque Júlia havia declarado, na semana anterior, que queria ver Árvore Grande. E Árvore Grande no centro de São Paulo, o Trianon oferecia com uma generosidade que a cidade raramente demonstrava em outros aspectos. Júlia havia passado 40 minutos naquele sábado, abraçada num ficus centenário que ela havia escolhido na entrada do parque com aquela precisão de criança que sabe o que quer sem precisar explicar o critério. E Tainá havia ficado de pé ao lado dela, explicando que aquela árvore tinha provavelmente mais anos do que a bisavó da bisavó de Júlia. E a menina havia ficado em silêncio por um momento, processando a escala daquilo antes de apertar o tronco mais forte com os braços, que era uma resposta que Tainá havia achado completamente adequada. Rafael havia tirado fotos sem avisar, não de Júlia abraçada na árvore, mas de Tainá de lado, explicando para a menina. E quando ela percebeu e o olhou com uma sobrancelha levantada, ele disse simplesmente que Júlia ia querer ver depois. O que era uma justificativa que ela havia aceito sem insistir, porque era provavelmente verdade, mas não era toda a verdade, e os dois sabiam disso. No caminho de volta do parque, Júlia havia adormecido no colo de Rafael, num banco perto da saída. De repente, do jeito abrupto que as crianças pequenas adormecem, quando o corpo decide que chegou a hora independente de onde estão, e eles ficaram sentados ali por um tempo, sem pressa de ir embora, com o barulho da Avenida Paulista chegando abafado pelo verde do parque. E foi nessa tarde que Rafael falou sobre Camila pela primeira vez.
não com aquela construção de quem estava preparando o terreno para contar algo difícil. Foi natural. Saiu no meio de uma conversa sobre Júlia e sobre como a menina havia começado a fazer perguntas sobre a mãe com uma frequência maior nas últimas semanas. Perguntas que ele respondia sempre com honestidade, porque havia decidido, desde o começo, que honestidade era o único jeito de fazer aquilo sem machucar mais do que já estava machucado. Camila havia morrido de aneurisma 3 anos atrás. Júlia tinha 1 ano e 2 meses, e a crueldade específica daquilo era que a menina não tinha memória direta da mãe, só o que o pai contava, e a música que havia sido gravada num celular antigo que Rafael havia descoberto meses depois, e que ele colocava para Júlia ouvir quando a menina pedia, que era com uma frequência que ele havia aprendido a não tentar controlar, porque controlar o quanto alguém precisa de algo não funciona. Só faz a necessidade ir para um lugar menos visível. Tainá ouviu tudo isso sem interromper e sem fazer aquela expressão de pena que ela havia aprendido faz tempo que não serve para nada e às vezes atrapalha. E quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento, com os olhos no perfil dele, que estava olhando para a filha, dormindo no próprio colo, com aquela expressão que ela havia visto antes, mas que agora, com o contexto que não tinha antes, tinha um peso diferente. Você faz isso muito bem, disse ela por fim. Rafael a olhou. O quê? Carregar as duas coisas ao mesmo tempo, disse ela. A falta dela e a presença de Júlia, sem deixar uma apagar a outra. Ele ficou quieto por um segundo, e ela viu nele algo que era raro, que era a expressão de quem ouviu algo que descrevia com precisão algo que nunca havia conseguido descrever para si mesmo. Não sei se faço bem, disse ele. Sei que faço todo dia. Tainá assentiu uma vez, devagar. É a mesma coisa, disse ela. Houve um silêncio entre os dois depois disso que era diferente dos silêncios anteriores, mais fundo, mais pessoal, do tipo que existe quando 2 pessoas chegaram juntas a um lugar que nenhuma havia planejado chegar naquele dia. Júlia respirava devagar no colo do pai, com aquela entrega absoluta do sono de criança. E as árvores do Trianon faziam aquele barulho suave de folhas com vento, que é um dos poucos sons de São Paulo que não compete com nenhum outro. E Tainá ficou olhando para o caminho de pedra à frente, pensando que havia chegado à mansão de Perdizes 3 semanas atrás, com um envelope e uma frase ensaiada. E que naquele banco de parque, com o barulho da Paulista ao fundo, ela estava num lugar que não tinha nada a ver com envelope nenhum e que era contra toda a lógica do planejamento que ela sempre havia usado para organizar a própria vida, exatamente onde queria estar. Foi numa quinta-feira da semana seguinte que Júlia ligou do celular do pai. Tainá estava no escritório da Consolação quando o número de Rafael apareceu na tela e ela atendeu esperando a voz dele e ouviu a voz da menina, pequena e muito séria do outro lado. Tainá Meireles. Júlia, disse ela, reconhecendo imediatamente. O que foi? Você sabe fazer coxinha? Disse Júlia com a urgência de quem está tratando de assunto importante. Tainá ficou em silêncio por um segundo, com o telefone no ouvido no meio do escritório de arquitetura, e então saiu para o corredor porque a risada que estava chegando não era apropriada para o ambiente de trabalho. Sei, disse ela, já no corredor. Por quê? Porque meu pai tentou fazer hoje e ficou torta, disse Júlia, com um tom que misturava decepção e solidariedade em proporções iguais. Torta ela ainda serve, disse Tainá. Coxinha torta tem o mesmo gosto. Mas não parece coxinha, disse Júlia, que era um argumento esteticamente sólido que Tainá não tinha como contestar. Ouviu um barulho de fundo e então a voz de Rafael mais distante, dizendo o nome da filha, com aquela entonação específica de pai que acabou de descobrir o que a criança estava fazendo com o próprio celular. Júlia, tô conversando, disse Júlia para o pai, sem cobrir o telefone. E então de volta para Tainá. Você pode vir no sábado?
Tainá encostou na parede do corredor, com o telefone no ouvido, e pensou que havia algo completamente extraordinário naquela criança de 4 anos que ligava do celular do pai para perguntar sobre coxinha com a seriedade de quem está resolvendo um problema real. "Posso", disse ela, "mas aí você vai ter que me ajudar a fazer." Júlia ficou em silêncio por um segundo, que Tainá reconheceu como deliberação. "Tá bem", disse ela, como quem aceita os termos de um acordo. Depois o telefone trocou de mão e a voz de Rafael chegou, mais próxima agora, com aquele tom de quem está tentando manter a compostura e não está completamente conseguindo. Ela pegou meu celular enquanto eu estava no banheiro. Tainá estava sorrindo antes de conseguir controlar. "Eu sei. Você não precisa vir no sábado só porque ela pediu. Eu sei disso também", disse ela. "Mas eu quero." Houve uma pausa breve do outro lado, e ela imaginou Rafael com o celular na mão e Júlia do lado, com aquela expressão de quem está monitorando o resultado da própria negociação. 10 da manhã, disse ele. 10 da manhã, confirmou ela. O sábado da coxinha virou o sábado em que Tainá ficou até o fim da tarde, porque a coxinha levou mais tempo do que o planejado, que era uma consequência natural de fazer coxinha com uma criança de 4 anos, que tinha opinião sobre cada etapa do processo e precisava que cada opinião fosse levada a sério. O que Tainá fazia porque era genuíno e não porque fosse estratégia, e Rafael ficava observando dos arredores com aquela atenção que ela já havia aprendido a sentir, mesmo quando não estava olhando na direção dele. A massa ficou boa, o frango desfiado ficou temperado com aquele tempero que sua avó havia ensinado, que era alho, cominho e um toque de pimenta do reino, que faz toda a diferença. E as coxinhas ficaram no formato aproximado de coxinha, algumas mais do que outras. E Júlia declarou que as que ficaram mais tortas eram as dela e as melhores, que era uma lógica proprietária que ninguém questionou. Jantaram com as coxinhas, os 3 em volta da mesa da cozinha que havia virado o centro de tudo o que acontecia entre eles. E Júlia adormeceu no sofá da sala depois do jantar, com o cobertor e a presilha torta de sempre. E Rafael e Tainá ficaram na cozinha lavando a louça no silêncio confortável que havia se tornado uma espécie de ritual entre os dois. Cada um no próprio lado da pia, ele secando o que ela lavava. E havia nesse ritual uma intimidade doméstica que era mais reveladora do que qualquer conversa importante, porque as intimidades domésticas não se fingem, só existem quando são reais. Foi nesse silêncio que Rafael parou de secar, colocou o pano de prato na bancada e a olhou com aquela expressão sem camadas que aparecia quando ele ia dizer algo que havia pensado antes de dizer. Tainá. Ela continuou na torneira. Rafael, preciso te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Fechou a torneira e o olhou porque quando Rafael dizia que ia perguntar algo, merecia atenção completa. Ela havia aprendido isso. Ele ficou em silêncio por um segundo. Não de hesitação, mas de escolha. Aquela pausa que era a marca do jeito dele quando o assunto importava. O que é isso para você? Tainá ficou quieta. Ela sabia o que era o isso. Não era ambíguo, mas ficou em silêncio por um momento, não porque não soubesse responder, mas porque queria ter certeza de que a resposta que saísse era a verdadeira e não uma versão mais segura da verdade. É algo que não estava nos meus planos, disse ela por fim, e que eu parei de tentar ignorar, porque ignorar coisas reais é um desperdício de energia que eu não tenho. Rafael ficou olhando para ela com aquela expressão que havia se tornado familiar e que ainda chegava nela com a mesma força das primeiras vezes. É a resposta mais honesta que alguém já me deu para essa pergunta, disse ele. É a única que eu sei dar, disse ela. Ele ficou quieto por um momento e então, com aquela naturalidade que era característica dele, nos gestos que importavam, caminhou até ela e ficou a uma distância que não era longe demais e não era perto demais, mas que era diferente de todas as distâncias anteriores, e a olhou de perto com aquela atenção inteira que ele tinha e disse: eu também parei de tentar ignorar.
com uma voz que era mais baixa do que o normal, mas completamente firme, sem recuo. E havia nessa firmeza algo que Tainá reconheceu como a coisa mais rara que existe num ser humano, que é a coragem de dizer a verdade quando a verdade te expõe e você diz do mesmo jeito porque é mais honesto do que qualquer proteção que você poderia construir ao redor. Ficaram assim por um momento, de pé na cozinha com o barulho distante de São Paulo lá fora, e Júlia dormindo na sala e as coxinhas tortas na travessa. E havia naquele momento uma completude que não precisava de mais nada para ser o que era o começo de algo que os dois haviam chegado juntos, sem planejar, e que Tainá sentia com aquela clareza que ela só tinha para as coisas que eram reais, estrutura para durar. A cozinha ainda cheirava a coxinha quando Tainá saiu da mansão naquela noite. E ela foi de ônibus de volta para a Vila Madalena com aquela sensação que havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas, mas que desta vez estava mais nítida, mais assentada, como quando uma imagem que estava levemente desfocada encontra o foco e você percebe que estava esperando por isso sem saber que estava esperando. Rafael havia dito eu também, parei de tentar ignorar com aquela voz firme e sem recuo. E ela havia ficado olhando para ele por um momento antes de dizer, tá bom, com aquela simplicidade que era dela quando a situação era grande demais para precisar de ornamento, e ele havia sorrido, não o movimento contido do canto da boca, mas algo mais inteiro, mais presente, e eles haviam ficado na cozinha mais um tempo sem que nenhum dos dois pressionasse o momento para virar outra coisa, porque o momento já era o que precisava ser. Chegou em casa, fez chá, ficou na mesa da cozinha com a xícara nas mãos, olhando para a gaveta onde o caderninho de capa preta estava guardado. Não abriu. Não precisava. O caderninho havia cumprido a função dele e agora era só um caderninho. E havia algo libertador nessa redução que ela ficou sentindo por um momento antes de ir dormir. Dormiu bem. Que era uma informação que o corpo oferecia com honestidade quando as coisas estavam no lugar certo. Na manhã seguinte, Rafael mandou mensagem às 8h30, mais cedo do que o habitual. Júlia acordou perguntando se você esqueceu alguma coisa aqui. Tainá olhou para a mensagem com o café ainda na mão. Esqueci? A resposta demorou um pouco. Ela diz que você esqueceu o seu lugar na mesa. Tainá ficou olhando para aquela frase por um momento e sentiu alguma coisa que não tinha nome simples, mas que era feita de partes reconhecíveis. Ternura, leveza, aquela clareza específica de quando você sabe que está no caminho certo, sem que ninguém precise confirmar. Respondeu. Ela não está errada. A resposta de Rafael veio rápida, mais rápida do que o habitual, e era só não está. 2 palavras que chegaram nela com o peso de uma frase muito mais longa. O domingo passou com aquela calma de domingo bom, o tipo que não pede produtividade nem justificativa. E Tainá ficou em casa arrumando coisas que haviam ficado para depois. Lavando roupa, lendo o livro que estava na metade faz 3 semanas, porque as últimas 3 semanas haviam tido outros ritmos. No final da tarde, Rafael mandou mensagem de novo. Júlia quer saber se você vem na terça. Ela quer te mostrar uma coisa. Tainá respondeu que sim, sem perguntar o que era a coisa, porque havia aprendido que as surpresas de Júlia eram sempre melhores quando chegavam sem aviso. A coisa que Júlia queria mostrar na terça era um desenho. Não qualquer desenho. Um desenho específico, feito com giz de cera, que ela havia produzido na tarde anterior, com aquela seriedade de artista que leva o próprio trabalho a sério. Júlia a esperou na porta com o desenho na mão, segurado com aquele cuidado de quem transporta algo importante, e quando Tainá chegou, ela o apresentou sem preâmbulo. Era uma figura com 3 pessoas. Uma alta com cabelo escuro, que era claramente o pai. Uma menor, com o cabelo loiro, que era claramente ela mesma. E uma terceira figura entre as duas, com cabelo comprido, que Tainá olhou por um segundo antes de olhar para Júlia. Quem é essa? Disse ela, apontando para a terceira figura. Júlia a olhou com aquela expressão de quem está levemente surpreso que a pergunta precise ser feita.
Você, disse ela, simples. Tainá ficou olhando para o desenho por um momento, para aquelas 3 figuras de giz de cera, com os braços abertos uns em direção aos outros, e sentiu alguma coisa chegar com uma força que ela não havia antecipado, e que chegou rápido demais.